Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda, bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu queria só trazer uma informação, do último vídeo falando sobre as porquê e para quem o Bolsonaro fala aquelas coisas. Teve muita gente comentando, fazendo comentários de ameaça, enfim, tipo hater mesmo, E eu devidamente apaguei e denunciei todos os comentários porque não me dou o trabalho de ficar respondendo coisas de pessoas absolutamente anencéfalas que são incapazes de discutir com mais um mínimo de civilidade, Pois bem, hoje eu vou falar também de quando é que nós vamos fundar a República no Brasil. Esse é um tema que vai aparecer recorrentemente, porque uma das razões de eu chamar o Brasil de birosca é justamente o fato de que nós ainda não fundamos a República por aqui. E aí, vou falar então sobre a última, duas últimas aí. A Advocacia Geral da União, órgão ligado à Presidência da República, que serve para defender os interesses da Presidência da República e órgãos do poder, da administração pública, promoveu de uma hora para outra, pouco antes da proposta de reforma administrativa dar início no Congresso Nacional, promoveu mais de 600 membros da categoria ao topo máximo da categoria, na verdade. E a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, está querendo aumentar o salário dos procuradores da República. Tudo isso no meio de toda uma fala de contingenciamento de recursos, vários ministérios cortando recursos, ministérios de importância como o Ministério da Educação, cortando bolsas, o Ministério da Saúde, enfim, o Ministério das Mulheres, a Damares, que praticamente não gastou nada esse ano. Enquanto isso, se vai falar em reforma administrativa, em corte de benefícios, em congelamento, já está aprovada, aprovada aí o corte de benefícios, de aumento de salário dos servidores públicos em geral, mas é claro, tem aqueles que são mais iguais do que outros, e aí é um pouquinho sobre isso que eu quero falar e discutir um pouco essa coisa de por que nós não fundamos a República no Brasil até hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras aqui no YouTube, e depois disponibilizo esse conteúdo no Instagram, no YouTube. Desculpem, gente, eu faço esse quadro aqui no Instagram e depois distribuo esse conteúdo no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e depois esse conteúdo também fica disponível podcast para as plataformas de podcast como o Deezer, o Spotify e outras. Bom, então, o que a gente tem nesse caso é mais um exemplo de como é que a gente pune as pessoas por serem pobres nesse país e beneficia aquelas que já estão no topo das carreiras, No caso daqueles que são advogados da União ou procuradores da República, eles já são aqueles que estão no topo, na mais alta classe, numa pequena porcentagem, são uma pequena porcentagem daqueles que ganham muitas vezes mais do que aqueles que estão na base. Mas adivinhem, quem é que vai ser atingido pela reforma administrativa? Não vão ser os advogados da União, nem os procuradores da República, nem os juízes, nem deputados, nem senadores, nem governadores, presidente, prefeitos, etc. Quem vai ser atingido vão ser os que vão ser atingidos vão ser aqueles que estão na base. É a professora, é o professor, enfim. E o que isso diz, eu vou linkar as notícias que comentam sobre os dois casos, o timing não podia ser mais perfeito desses aumentos, dessas promoções e desses aumentos, ou seja, às vésperas do governo apresentar a proposta de reforma administrativa, que diz que quer acabar com privilégios, Mas é claro,
ela não vai acabar com privilégios, assim como a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, assim como todas as reformas que têm sido feitas nos últimos anos no Brasil, elas são feitas com o único objetivo de manter privilégios, de aumentar o fosso que separa os mais ricos e mais pobres, e os mais pobres do Brasil. Aqueles que realmente são cidadãos, aqueles que realmente valem, e aqueles que são subcidadãos, aqueles que não valem, aqueles que são um estorvo com o qual a elite desse país tem que conviver. Percebam, o que nós não temos nesse país é justamente república. Porque se fôssemos uma república, diante da crise que nós estamos, diante do desemprego, da alta dos alimentos, de toda a situação caótica, provocada pela pandemia, mas provocada também por esse desgoverno, nós estaríamos falando, se fôssemos uma república, estaríamos falando de um grande acordo, por exemplo, entre os três poderes, pelo qual os três poderes concordariam que a elite pública, dos servidores públicos desse país e agentes políticos, concordariam em não só não aumentar os seus salários, mas quiçá em diminuir os seus salários. Em abrir uma exceção aí à irredutibilidade dos salários para salvar esse país, para ajudar aqueles que são mais pobres, para ajudar a desonerar aqueles que estão passando fome, que estão desempregados, mas não. Nós não somos uma república. Nós somos um punhado de sesmarias públicas e privadas. Nós temos essas sesmarias públicas, né? Essas instituições que são verdadeiros feudos, loteamentos que vêm aí desde as capitanias. E também temos as sesmarias privadas, os grandes conglomerados, os bancos, a grande indústria, enfim. É para essas pessoas que se legisla nesse país, é para essas pessoas que se faz leis nesse país, é para essas pessoas que se faz políticas nesse país. Se os bancos estão passando por dificuldades financeiras, é claro, não vai faltar ajuda aos bancos. Se eu tenho pessoas, no entanto, passando fome, se eu tenho pessoas passando necessidades, a resposta do governo é substituir o Bolsa Família por um outro programa idêntico, só que dessa vez tirando dinheiro do Fundeb, do Fundo de Base aí da Educação. É claro, não se vai falar em imposto sobre grandes fortunas, não se vai falar em tributar aquelas pessoas que são o 0, alguma coisa por cento da população brasileira. Muito longe de qualquer um de nós aqui, muito longe do alcance da lei para qualquer, ao contrário de todos nós aqui. Porque sim, no Brasil, você é punido por ser pobre, você paga mais tributo se você é pobre, você sofre com as reformas se você é pobre. Se é para fazer sacrifícios, que se faça com quem é subgente. Não se faz sacrifícios para a elite, com a elite, com a elite. Porque, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, em que vários milionários pediram ao governo que aumente os tributos sobre os milionários, e olha que lá isso é algo que faz sentido, já que o sistema de tributação deles é baseado em renda e não em consumo, como é no caso do Brasil. Aqui, ao contrário, as reformas são feitas para, como eu estou dizendo, aumentar o fosso, aumentar o dado de que nós já somos um dos países mais desiguais do planeta, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, porque não somos uma república. Porque a res pública não existe nesse país, porque a res pública é e sempre esteve privatizada para os interesses públicos e privados, ou melhor dizendo, para os interesses privados de pessoas que estão em postos públicos ou privados. Esse aumento de salário e essa promoção, o aumento de salário proposto pelo Procurador-Geral da República e essa promoção na AGU, elas são um assinte à democracia. Elas são um desrespeito imenso à crise pela qual nós estamos passando. E nós nunca vamos ser uma república, eu nem digo uma democracia, mas pelo menos uma república, um Estado de Direito, enquanto esse tipo de coisa for feita de maneira que não gere consequências. Porque é isso. Daqui a pouco também ministros do STF vão requerer aumento de salário, e isso vai sendo escalonado para todos os juízes, né?
E eu volto de novo a uma questão que eu já discuti para terminar o vídeo de hoje, que é bem curto, é só para falar, na verdade, como que a gente está caminhando cada vez mais para trás. A diferença de salário entre um juiz, um promotor, um advogado público no Brasil, para quem ganha um salário versus o salário mínimo, e dessas mesmas carreiras, um país como a Alemanha, que é um país muito mais rico que a gente, que está numa situação financeira muito melhor que a nossa, a diferença de salário ela é gritante. Enquanto um juiz no Brasil vai ganhar mais de 30 vezes um salário mínimo, muito mais do que 30 vezes um salário mínimo, um juiz na Alemanha ganha 5, 6 vezes menos que isso de um salário mínimo. Mas nós devemos ser um país muito rico, não é? Porque nós pagamos os maiores salários do planeta para juízes e promotores e, quiçá, também para advogados públicos. Talvez não tenhamos aí fome aumentando, talvez não tenhamos entrado novamente no mapa da fome, talvez não tenhamos desemprego, né? E por isso podemos nos dar ao luxo de pagar um salário maior para juízes, promotores aqui no Brasil do que a Alemanha paga para os seus próprios. Enfim. Não dá para levar a sério um país em que nós temos esse tipo de situação, em que esse tipo de notícia é dada como se fosse alguma coisa normal. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todas e todos que estiveram presentes. Tem vários comentários aqui e, de fato, a indignação ela é comum a todas e todos que estiveram aqui. Também aqueles e aquelas que assistem depois o vídeo no YouTube, ou ouvem o podcast e comentam comigo. Eu agradeço e me ajudem a compartilhar esse vídeo, esse podcast com outras pessoas. Quem sabe a gente consegue formar aí um grupo de pessoas que conseguem ainda se indignar com esse tipo de situação. Quem sabe algum dia ainda vamos ser uma república nessa birosca, né? Quinta-feira eu estou de volta com mais alguma coisa absurda, estapafúrdia, bizarra que acontece nesse projeto de país. Tchau, gente.